E como que você vê hoje que é possível, né, identificar os gargalos e essas ineficiências nas atividades do departamento pessoal? Que tipo de dica você daria para o profissional que hoje, talvez ele está ali tão sobrecarregado, tão no meio de um turbilhão, né, de informação, de processo, que ele não consegue nem identificar por onde que ele começa a resolver esses gargalos? Então, o primeiro ponto é fazer uma análise do fluxo de trabalho. Então, eu preciso analisar, mapear os processos de cada etapa. Então, na admissão, eu tenho um processo de admissão. Então, quanto tempo eu levo para formalizar essa admissão dentro do sistema, formalizar esse processo de admissão entre o escritório e a empresa, por exemplo? Quanto tempo eu levo, em média, por exemplo, para fazer o fechamento da folha de pagamento? Então, assim, primeiro ponto, analisar os fluxos. Então, quanto tempo eu levo para fazer cada demanda? Onde eu estou tendo mais retrabalho? O que pode ser melhorado para evitar esse retrabalho? Seria uma comunicação mais assertiva com a empresa? Seria uma comunicação mais assertiva com o meu cliente? Com o profissional que fica responsável com aquela informação? Então, seria interessante isso. Identificar outro ponto, coletar feedbacks. Então, quando eu tenho um feedback positivo, negativo, eu preciso melhorar aquilo ali. E outro ponto, eu posso criar o quê? POPs. Então, se eu não tenho ainda um sistema que tenha essa gestão, né, eu posso criar os procedimentos padrões, porque eu tendo o procedimento padrão, eu vou seguir aquele processo de admissão, eu vou seguir aquele processo de férias, eu vou seguir aquele processo da folha de pagamento, vou seguir aquele processo na questão da parametrização do sistema de folha referente a cada regime. Então, se eu tenho uma parametrização, se eu tenho um POP já com essas informações, então eu vou reduzir muito a ineficiência que tem dentro do meu setor, não é? Sim, faz total sentido. Essa questão do POP, muitas vezes, né, às vezes a empresa não tem nem isso ainda, né? Mas ela pode elaborar, ela pode começar ali com um simples checklist de quais são as etapas importantes, o DP pegar no momento ali de, entre aspas, tranquilidade, que eu sei que é complexo dentro do DP, mas pegar, separar um tempinho ali do dia, criar um checklist do que é importante, né, de ser feito dentro de um processo de admissão, do que não pode ser esquecido, para depois se criar um processo operacional padrão ali, né, para ser replicado, todas as vezes que ele for fazer um processo de admissão. Você comentou também essa questão da pesquisa, né, do feedback, de ter um feedback ali do colaborador no final, talvez, de um processo de admissão, no dia a dia do trabalhador, dele poder pontuar, né, o que seriam as melhorias importantes ali dentro de cada setor da empresa. Aqui a gente preza muito por isso também, né, a plataforma da Solids, ela também traz essa questão de pesquisa, de satisfação do colaborador, justamente para poder entender, né? A gente fala que para melhorar qualquer coisa, o passo mais importante é que você possa medir, possa mensurar o que está dando certo, o que está dando errado, para fazer essas evoluções, né? Porque, querendo ou não, você está imerso ali dentro da situação e às vezes o cenário para você, ele está bom, mas para o colaborador da empresa, às vezes não está. Então, é muito importante ter essa validação, ter essa opinião do outro no processo também. Isso, é muito importante. E também colocando aqui em relação aos POPs, Isabel, por exemplo, se eu preciso me ausentar, então eu tenho que pensar no momento que eu não estou na empresa. Então, se eu não estou na empresa, quem é que vai ficar responsável por fazer essa inclusão, por passar essas informações, por dar continuidade, né, na prestação de serviço? Então, nós temos que pensar nesse ponto também. Então, se eu me ausentar, vão ficar ligando para mim? Se eu estiver no hospital, doente lá tomando soro, eu vou estar tomando soro doente lá e dizendo, não, você faz uma admissão assim, você faz uma série assim, não. Então, quando eu tenho um processo já alinhado dentro do meu setor, então ele vai rodar normalmente sem eu que eu esteja lá, né? Então, sem precisar estar ligando para mim, eu nas minhas férias, por exemplo. Um processo claro, né, onde as outras pessoas consigam seguir também, né? Querendo ou não, a empresa é um negócio, ele não pode parar quando determinada pessoa não está ali, né? Mesmo que seja essa pessoa o dono da empresa, né? A empresa, ela precisa seguir. Uma empresa saudável, ela tem que ter sucessões, né? E ela precisa ter os processos claros para que, entre aspas, né, qualquer pessoa possa pegar e dar sequência num processo, para que não interfira no negócio também.